Você sabia que em 2027 talvez não tenha dinheiro para pagar o salário do funcionalismo público? Eu estou falando principalmente de professores e profissionais da saúde, mas isso pode se alastrar para todo o funcionalismo público, para os militares, para os aposentados e os pensionistas, e quem está falando isso não sou eu, foi o próprio governo de Lula que admitiu que talvez em 2027 não tenha dinheiro para arcar com as contas básicas do governo, que é, pelo menos, pagar o salário de quem trabalha para o governo. Mas essa notícia você não vai ver na Globo, você só vai ver aqui com a gente mesmo. Então, o meu desespero é tamanho ao passar essas notícias para vocês, porque eu sinto realmente que a maioria das pessoas, apesar de ter um interesse novo, né, em se informar da política e tal, elas não estão entendendo o que está acontecendo no Brasil. Então, se você já está com uma vida financeira bem complicada, você tem que ficar ligado nesse vídeo comigo até o final para você entender que meleca que fizeram com o país. Vem comigo. Brasil quebra em 2027 e ninguém quer admitir. Agora é oficial. O Brasil quebrou. 2 órgãos do próprio governo finalmente admitiram que não haverá dinheiro para pagar os precatórios em 2027 e pior, talvez nem mesmo honrar as despesas correntes, ou não vai ter como rolar a dívida pública nos próximos anos. O ministro-chefe do Tribunal de Contas da União declarou em entrevista à Veja que a Previdência quebrará em 5 anos. Mas é claro que ele evitou dizer a verdade mais dura. A Previdência já está quebrada. A conta chegou, e chegou muito tarde. Os economistas do governo, por décadas cúmplices do silêncio conivente, começam agora a admitir o óbvio. Aquilo que esconderam por 40 anos com o apoio servil da imprensa podre, da velha imprensa, da mérdia brasileira. E aí o perfil fala: eu por minha vez escrevi em 83, veja que a Previdência Social colapsaria por volta do ano 2000 e só não colapsou naquele momento porque o governo empurrou o problema com reformas paliativas, cortando benefícios e postergando a bomba fiscal. O prazo se esgotou, a conta chegou, o desastre é agora. E como reagirmos? Como sempre, de forma irresponsável. Em vez de provisionar as dívidas previdenciárias futuras, nossos economistas e políticos torraram tudo em programas sociais imediatistas, e a gente vai falar já já um pouco mais sobre isso, como o Bolsa Família, desviando recursos vitais para comprar popularidade. O dinheiro evaporou. Pior ainda é o estado de negação coletiva. O setor financeiro, os gestores públicos, a mídia, a população, todos esses seguem agindo como se o Brasil estivesse nadando em dinheiro. Funcionários públicos exigem reajuste de 78%, como se estivéssemos na Suíça. Querem ir do plano A para o B, mas não fazemos a menor ideia do que está acontecendo lá no plano A. Ignoramos a realidade fiscal, negamos a insolvência técnica do Estado e seguimos anestesiados enquanto o país afunda. É o Steven Kenneth. E eu sigo esse perfil, é bem legal que você siga também. Uma outra matéria deu conta de que o governo Lula aponta a falta de verba para cumprir pisos salariais de saúde e educação já em 2027. Reinclusão de precatórios no arcabouço tira espaço das demais despesas e pode virar problema em plena eleição de 2026. Pois é isso que estão escondendo de mim e de você. Por quê? Porque eles querem garantir uma campanha eleitoral de 2026 um pouco mais palatável para o povo gado que não aprende, não se informa. E é terrível que seja eu a passar essas notícias tão graves para vocês. Vamos em frente. Com falta de recursos, serviços públicos têm risco de apagão. Já em 2026, diz economista, verbas para despesas obrigatórias devem cair de 200 bilhões para 9 bilhões até 2029, de acordo com o governo. É claro que eu tenho que abrir um grande parêntese aqui e explicar para vocês que tudo isso aí não se aplicaria ao judiciário. Vocês sabem muito bem porque eu não preciso trocar em miúdos, não é? Então, se você pretende fazer um concurso público e ainda tem esperança de ter um salário fixo com garantia de emprego ali, né? Busque qualquer setor do judiciário, porque eu acho que se você for para outro setor, você vai estar tão encalacrado quanto qualquer um que investe em empresas privadas. Uma outra prioridade do governo é dar
luz de graça para 16 milhões de brasileiros e ainda dar descontos consideráveis para outros 44 milhões de brasileiros. Da onde o Janjo vai tirar esse dinheiro? Eu ia dizer que eu não sei, mas no fundo eu sei. Porque assim, a gente tem cerca ali 60 milhões de brasileiros. 60 milhões de brasileiros pagarão menos na conta de energia elétrica, outros 16 milhões não pagarão, e dividido nos 60 milhões de brasileiros, e enquanto a outra parte vai se virar para pagar a parte desses que não pagam. Certinho? Certinho. Claro que nós estamos à vésperas de um ano eleitoral e é para isso, é isso aqui que a gente chama de medidas eleitoreiras, medidas populistas, políticas populistas. Olha, vota em mim que eu vou tirar de você pagar a luz. Você acha que esse pessoal que não vai pagar mais caro na energia elétrica não vai pagar muito mais caro no seu mercado, porque o dinheiro tem que sair de algum lugar, gente. Não existe almoço grátis, não existe gás grátis e não existe energia grátis. Tem outra prioridade, convencer você que ficar sem o nosso tradicional bacalhau cristão, podemos falar assim, na Páscoa, é uma ótima. Isso faz muito bem para você, você precisa entender como isso é bom. Baseado em vegetais, diz a Folha do São Paulo. Que tal substituir bacalhau por alho poró nesta Páscoa? Diz a matéria que, se cortado em rodelas e muito bem temperado, o ingrediente refogado lembrará um peixe desfiado. Senhores, a coisa chegou num ponto tal que eu acho difícil ter retorno, do jeito que as coisas estão. Se algo vertiginosamente, muito drasticamente não mudar, sabe quando você vem numa velocidade, você vê que você vai abalroar o coitado que está ali na frente, seja um cachorro, seja outro carro, seja uma motocicleta, um motociclista, e você sabe que não dá tempo de frear e você opta por um cavalo de pau para salvar a situação? Eu acho que aqui no Brasil só vai ter jeito se acontecer um cavalo de pau, partindo das políticas públicas e que a média, que é a mídia do regime, tome vergonha na cara e comece a falar a realidade do que está acontecendo no nosso país. Cara, se vocês gostam do meu trabalho, aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com, você pode me apoiar com qualquer valor, porque ser jornalista nesse país hoje é perigoso, custa caro, custo é alto. E na descrição eu também deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que me acompanha de fora do Brasil e gosta aí da nossa jornada diária aqui. É no mínimo muito perigoso. Encontro com vocês nos comentários, vamos lá.